programa Roteinação está de volta. Hoje o nosso convidado é o psicoterapeuta corporal Benedito Roberto Manuel, que o chamo de Sabará. Sabará, nesse bloco, um dos temas é a escuta ativa, né? Vamos então falar um pouco sobre isso. O que é a escuta ativa e a saúde mental e quais são a importância da comunicação nesses dias atuais de pandemia? Então, a comunicação ela é um dos grandes desafios do momento, né? Ou seja, no ambiente corporativo, né, onde você vai se relacionar estabelecer relações com seus colegas de trabalho ou mesmo no ambiente familiar. Então, ela é, além de um grande desafio, é de extrema importância, né? E ela se estabelece entre um emissor e um receptor. Isso é a comunicação. Então, e a escuta ativa? E a saúde mental? Dentro da comunicação, tem alguns elementos que são importantes que a gente não pode esquecer, que é a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Não verbal. A comunicação verbal é essa falada ou escrita, né? Pode ser telefonema, a verbal, telefonema, a revista, e-mails, livros, enfim, né? E ela é bastante utilizada. Agora, a não verbal é aquela que é realizada também através através da voz, através do tom de voz, da fisionomia da pessoa, né? Ela é bastante utilizada. Ou seja, também é através da expressão corporal, principalmente. E tem a linguagem mista, né, que envolve a linguagem verbal e a linguagem não verbal, que é bastante utilizada, né? E, na verdade, é que a gente mais utiliza, né? A gente fala com gesto e tudo mais. Isso são elementos importantes que a gente não pode desconhecer, que é importante a gente saber desses elementos para poder estabelecer relações, né? Relações de amizade, relações profissionais, enfim. Já dizia o velho guerreiro, quem não se comunica, se estrubica. Ou seja, aproveitando o gancho, então, e agora, então, nessa pandemia toda, que a gente vive isolado? Então, na verdade, a gente já estava vindo numa era, né, de uma situação do online, né, da parte eletrônica, de se comunicar eletronicamente, né? Tudo é você utilizar o mecanismo de voz, enfim, os programas que facilitam essa comunicação. E cada vez mais, né, está sendo importante que a gente domine esses meios, porque as aulas são online, né? A comunicação que a gente podia ser feita com familiares, inclusive de longa distância, já não está sendo. A dificuldade é que isso aconteça presencialmente. Então a gente está fazendo isso tudo eletronicamente, né? Então eu acho que a tendência natural, né, o trabalho está sendo feito em home office, quer dizer, está feito online. Eu acho que a gente está entrando num novo normal e a comunicação ela se torna extremamente importante. Você entende que essa pandemia, essa situação de que muita gente teve que se reinventar, vai ficar muitas atividades, principalmente, você falou que você atende profissionalmente, dando orientações, atendendo pessoas, esses atendimentos online vão, assim, de uma certa forma, se permanecer, mesmo depois de estancada essa pandemia? Eu acredito que sim, porque, para você ter uma ideia, estou atendendo online também. Eu falei de atender na clínica, mas atendo online. Então eu tenho pessoas de São Paulo, tenho pessoas de outras cidades, mais distantes, de Ribeirão Preto, que esse atendimento é online. São pessoas que foram indicadas que eu nem conheço pessoalmente. Então, e com isso, então, para você foi... Sim, quer dizer, ganho. Infelizmente,
a demanda aumentou, né? Aumentou. Assim, porque realmente com essa situação de isolamento que as pessoas estão passando, né? O aumento de doenças mentais, ele foi muito grande, né? De complicações mentais. E a procura aumentou realmente. Então eu acho que a tendência é que isso se permaneça, porque tem pessoas que inclusive preferem que tenha esse atendimento online do que presencial. Até porque muitas pessoas que se sentem até envergonhadas de estar ali presente, mas que de estar presente no vídeo, ao vivo, na verdade, vai receber as mesmas instruções. Sim, realmente, como eu disse, por exemplo, esse trabalho que a gente realiza é um trabalho de corpo e mente. Então há uma necessidade de que a gente veja corporalmente e atue corporalmente. E isso online está tranquilo fazer. Sabe? A gente propõe atividades corporais online para a pessoa. A duração é de 1 hora, 50 minutos, 1 hora. E o trabalho que a gente fazia presencial está sendo feito... Sem nenhum prejuízo. Sem nenhum prejuízo. Então a tendência é que haja essa continuidade A tendência, eu acredito que sim. Tá. Aí, sobre a comunicação. O que seriam, então, os elementos que compõem a comunicação? Então, como eu coloquei, acho que os 2 elementos mais importantes realmente é a comunicação verbal e a não verbal. Então, reforço a necessidade de que a gente possa ler essa comunicação não verbal. Porque, às vezes, a boca está dizendo sim e o corpo está dizendo não. Então, é importante que a gente possa ter essa leitura, principalmente os gestores, né, na verdade. Até a própria postura da pessoa te diz muito de quem ela é. A posição corporal, ele... Sim, sem dúvida nenhuma. Deixa claro a intenção. Porque a linguagem, principalmente a linguagem corporal, ela não mente, não dá para esconder. Não dá para disfarçar a linguagem corporal. Ela vem espontaneamente. Então a gente precisa aprender a ler. Sabará, comunicação. Uma pessoa fala e alguém está ouvindo, escutando. Qual é a importância de se escutar, de saber escutar? Porque muitas vezes a gente ouve, mas não está escutando, ou se escuta, mas não está ouvindo. Sim, então as palavras ouvir e escutar, embora elas semanticamente até tenham o mesmo significado, mas não tem. Na relação interrelacional, quer dizer, no aspecto interrelacional, elas são coisas diferentes. Quer dizer, ouvir, né, você então, apenas... Vamos então desmistificar isso. Exato. Por favor. Ouvir, você está apenas usando um órgão seu, né? Ouvir sem prestar muita atenção. Então eu posso estar ouvindo você falar e prestando atenção no ruído que está acontecendo lá fora. Eu estou ouvindo. Agora, escutar já é diferente, né? Envolve você estar utilizando vários sentidos seus, no sentido sensoriais, para você estar prestando atenção escutar, você está prestando atenção na voz da pessoa, no tom de voz, na expressão corporal, ou seja, você está presente. O tom e a intensidade. A intensidade, sim, porque você está presente ali, você está prestando atenção, né? O que acontece muito hoje em dia, principalmente com essa era digital, é que você fala com a pessoa, ela está no celular, ela não está prestando atenção. Não tem presta atenção, ela te responde automaticamente, né? Quer dizer, o que é importante a gente saber escutar? Primeiro que ele demonstra um interesse, né? E a importância da pessoa que está te falando, né? Se você está prestando atenção, você demonstra isso, que você está interessado, né? E você, às vezes você não está... Vou dar um exemplo, por exemplo, né? Com relação ao trabalho. Chega um colega de trabalho com um problema e tal, e vai te falar sobre esse problema, você nem bem escuta, você já está dando opinião a respeito. Ou seja, você não ouviu aquilo que ele está falando. Você nem checou se aquilo que você entendeu é aquilo mesmo, né? Aí, na verdade, você não está escutando, você está ouvindo apenas. E dá qualquer resposta que às vezes não tem nada a ver com aquele tipo de problema. Então a importância de saber ouvir, de escutar, é primeiro digerir, entender bem, para poder depois manifestar um apoio, uma opinião, né?
Exato. Então, você poder estar escutando. Quer dizer, escutar é eu estar prestando atenção em você. Quer dizer, você está escutando o que eu estou te falando. Ouvir entra por um ouvido e sai pelo outro. Escutar não. Você escuta, digere, interpreta, digere, aí você emite uma resposta, uma opinião a respeito. Tá. E aí, então, as dicas... algumas dicas de uma escuta ativa. Então, vamos lá, se você puder nos ajudar, aquele que está nos assistindo, a entender como que ele pode, então, saber essa escuta ativa. É importante você ficar atento a detalhes, né? Detalhes da expressão corporal da pessoa que está falando, do tom de voz, você checar se aquilo que você entendeu é aquilo mesmo, né? Aquilo que ele falou que você entendeu é aquilo mesmo que ele quis dizer. Você questionar isso a respeito, né? Você primeiro você acreditar naquilo, né? Realmente que aquilo que ele está te colocando é real, né? E você, no final, você dá um feedback para a pessoa, né? Em cima daquilo que você entendeu. Então é importante você estar atento também na linguagem corporal. Você tem que usar as duas linguagens, o verbal e o corporal. Aí sim você tem condições de realmente assimilar o que na realidade aquela pessoa está te expressando e você poder dar uma resposta a contento. Então vamos fazer um paralelo entre uma atividade, uma palestra ao vivo e uma palestra online. Aquele que está vendo, qual é que vai observar melhor? O presencial ou você poderia ter essa online? Então, mas eu acho que depende muito... daquele que está interessado. Exatamente, do seu interesse no assunto, porque você pode estar presencial e não estar nem dando bola para aquilo que o cara está falando. Se o palestrante não te chamar a atenção, tanto faz online como presencial, não é porque está na presença dele que você vai estar prestando atenção. Então, é uma arte do palestrante, né? Exatamente, porque, por exemplo, tem dado muitas... sim, algo que eu esqueci de comentar também, eu sou professor do Instituto de Formação de Terapeutas e Psicoterapeutas de Ribeirão. Então eu tenho dado muitas aulas online, né? Então eu tenho que prender a atenção dos alunos, então eu tenho que tornar essa aula atrativa. Então eu tive que me preparar para poder utilizar esses recursos online. Então a gente tem que estar assim o tempo todo pesquisando e colocando propostas novas para que a gente segure realmente o aluno. Então, para nós terminarmos esse bloco aí, o que seria então uma escuta qualificada? Então, a escuta qualificada é o seguinte: se você percebe algumas coisas, alguns sintomas na pessoa que possam remeter a um tipo de, por exemplo, alguma doença, uma depressão, você sente que aquela pessoa está precisando de uma ajuda que você não tem condições de oferecer, existem alguns institutos, né, de psicoterapia corporal que fornecem uma ajuda, uma escuta qualificada. Ou seja, gratuitamente, esses institutos oferecem profissionais que durante algumas sessões vão te escutar, assim, vão ter a possibilidade de te escutar e poder eventualmente te ajudar essas pessoas em poder ultrapassar essas barreiras. Então pode ser qualquer pessoa, ou você pode de repente indicar para uma pessoa que você sinta que essa pessoa está mal, está precisando de uma ajuda que eu não consigo extrapolar porque não estou habilitado para isso. Então existem alguns institutos, o próprio Instituto Ligari aqui de Prudente, tem o Instituto de Ribeirão, que fornece tem esse projeto dessa escuta qualificada. Tá certo. O programa Rotary em Ação dá mais um breve intervalo, voltamos a seguir.